Amigos da TV Cidade, olá! Aqui nos encontramos para o programa Cidade Aberta, edição de hoje, que começa pelo nosso canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Muito bom estar na sua companhia, poder contar com o seu prestígio, com a sua audiência, quer seja aqui pelo canal 14 ou então pelas redes sociais no Facebook, TV Cidade Farroupilha, ou ainda então se você nos acompanha também no YouTube, onde os nossos vídeos ficam registrados. Portanto, é muito bom saber que você, farroupilhense, e muitas pessoas também de fora da nossa cidade acompanham a nossa programação. O Cidade Aberta sempre conta com a presença de convidados aqui nos nossos estúdios. Nós discutimos, tratamos dos assuntos do momento, das questões que mexem com o nosso dia a dia, quer seja na área política, econômica, social, segurança pública, enfim, o que é fato, o que movimenta a comunidade, principalmente de Farroupilha. A nossa TV Cidade está sempre de olho e sempre atenta. No programa de hoje, nós vamos aprofundar um pouquinho também sobre a questão da política, e nós temos uma reviravolta em Brasília. É o destaque da semana, a delação do Joesley Batista sendo questionada, sendo agora o próprio Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, coloca algumas interrogações, e o próprio procurador também leva o assunto para uma rescisão da delação, e agora dá tudo uma turbulência no meio político, no meio jurídico, enfim, é a repercussão da semana. No Rio Grande do Sul, o Magistério Gaúcho aprovando greve depois de mais um parcelamento de salários. Sabe quanto os servidores estaduais ganharam como primeira parcela do salário? Míseros R$350. O que dá para fazer com R$350? Será que paga água, luz, telefone, alimentação? Não sei por quanto tempo, né? É a crise aguda nas finanças, tanto do Estado quanto do próprio país. Mas eu quero apresentar para vocês o nosso convidado, que já está aqui na bancada do programa Cidade Aberta. Eu tenho a alegria de apresentar Senair Gomes da Silva, empresário gabaritado na nossa cidade. Hoje é o nosso convidado aqui no programa Cidade Aberta. Ele já está posicionado aqui na bancada. Senair, bom te receber, tudo bem contigo? Já estava com saudade de retornar aqui. Boa noite a todos. Estava com saudade mesmo. Isso me faz muito bem, ter a oportunidade de a gente se dirigir a palavra a pessoas que estão do outro lado da telinha. Se expressar. E isso não são todos que têm essa sorte. Então eu fico muito feliz. Privilégio, né? Privilégio também, porque as pessoas, e eu tenho ouvido muitas pessoas na rua, inclusive pessoas que me ligam, e eu acho que e até algumas vezes corrigindo algum posicionamento. Discordando, né? Normal, também, que eu acho fantástico. Até porque, já dizia o Nelson Rodrigues, que toda unanimidade é burra. E eu não quero participar de alguma coisa com burrice. Não sou dos mais inteligentes, mas também para a JEG falta alguns palmos. Essa é boa, para a JEG falta alguns palmos aí. O Senair, claro, tu falas, o pessoal conversa muito contigo nas ruas, e enfim, eu também estava num local, agora o pessoal disse, olha, tal evento, tu estavas lá, a TV estava lá, estamos aguardando a filmagem. É legal isso, é o feedback de quem está ali do outro lado e nos acompanha. Mas eu sei que o público feminino aprecia muito o Senair também, porque o Senair é muito irreverente. Alguma novidade no público feminino? Para o público feminino? Que eu saiba, não. Não, tudo tranquilo? Não. Só estão em casa continua tudo certo? Estão guardando em segredo algumas coisas. Elas continuam mandando? Olha, o dia que mulheres não mandarem em casa tem alguma coisa errada. De repente o cara não é bem homem, alguma coisa errada. Sim, tem. Alguma coisa porque não anda certo. O normal, o cara que se disser hétero, vamos ser bem claro, né? Porque nós estamos numa diversidade. Hoje, né? Olha, eu tenho ouvido alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre um comportamento que agora vai ser moderno daqui para frente, meninos e meninas nos mesmos banheiros. Então, assim, para mim é preocupante, pela minha formação. Qual a tua opinião sobre essa... E lá em São Paulo, na USP, já tem algum projeto nesse sentido, meninos e meninas frequentando o mesmo banheiro. Se já dá problema com banheiros separados, imagina com banheiros juntos. Eu te digo assim, claro, a gente teve uma criação bem diferente do mundo que está hoje, o mundo que nós vivemos, e você não é muito diferente disso, é um mundo completamente diferente do que estamos vivendo hoje, em termos de valores, em termos de costumes, né? Os
costumes mudaram muito, uns para melhor, outros nem tanto. Evolução, e como eu brinco, não existe essa palavra no português, desevolução. Ou involução, né? Sim. Então, se a gente olhar, eu penso que quem nasce no sexo masculino, que seja tratado como tal, até o momento em que ele, claro, sem proibir nada, em termos de, eu quero brincar com a boneca, beleza? Problema teu. Eu nunca tive essa preocupação com as minhas filhas, inclusive a minha mais velha, ela sabe disso. Ela tinha atitudes, às vezes, um pouco diferentes da outra, que era menor, a outra toda delicadinha e ela um trator. Não quer dizer que ela não seja feminina e não esteja casada hoje, muito bem casada. E eu não tenho idade e não tenho jeito, não tenho tamanho para ser vô, mas possivelmente no próximo ano já vamos se encaminhar para ser vô e eu vou ter que, em 2019, carregar mais esse título, né? Mais esse título, né? Com certeza. Então, até para comentar, acho normal. Eu não sei se tu tens acompanhado, eu confesso que não acompanho com frequência novelas, mas enfim, eventualmente a gente acaba pegando algum laço, algum capítulo. Tem uma novela na Rede Globo que tem até trabalhado muito essa questão da liberdade de escolha da pessoa. Tem um personagem que está tomando o hormônio masculino, ela é uma pessoa do sexo feminino, mas está tomando o hormônio masculino porque quer ter bigode. Mas bigode. É só pintar, botar um postiço, se não, mas tão não importante. Que é a natureza, né? Então eu penso da seguinte forma, posso estar equivocado e posso ser um retrógrado, não importa, é o que eu penso. Eu digo que as pessoas, a verdadeira liberdade, nós temos que dar para a pessoa desde cedo, mas a verdadeira liberdade é ensiná-lo a pensar. Porque se você ensinar uma pessoa a pensar e dar as ferramentas necessárias para que ela desenvolva o seu pensamento, o seu espírito crítico, ela vai desenvolver ela própria esse tipo de coisa. O que se vê no Brasil hoje, e de um tempo para cá, é que os nossos poderes constituídos estão se intrometendo dentro da nossa família. E isso nem sempre, aliás, neste momento é muito maléfico. Porque quando você quer que as pessoas já desde cedo misturem sexos opostos, significa o quê? Que nós estamos fugindo de uma realidade que vivemos até hoje e estava dando certo. Então, assim, nós estamos criando um problema onde não existe. O problema é nós receber uma pessoa para trabalhar com a gente com 16 anos, 15 anos, e a família concorda, vai ter o seu próprio salário, vai ter o seu interesse já desde cedo despertado para o trabalho, e o Estado proibir. Não deixa a família tomar a decisão, olha, você tem saúde, você trabalha, não mata ninguém, você vai começar a trabalhar com 14, com 15, sem prejudicar o teu rendimento escolar. Bem ao contrário, muitas vezes você coloca o cara jogar futebol, jogar vôlei, treinar alguma outra coisa no contraturno, ele rende mais. E se você colocar ele num trabalho que ele gosta, que ele tem um bom ambiente, e nós tivemos esse exemplo. Ele vai se motivar. Ele vai se motivar mais ainda, porque se ele for mal no colégio, ele vai perder o emprego. Foi o que aconteceu com a gente lá na Furgo Bento há 10 anos atrás. Apareceu lá um casal, onde está o Gabriel? Onde está o fulano de tal? Ah, estava com o pai e outro com o cunhado. Não, eles não podem trabalhar, eles não têm, tinham 17, eles não têm 18 anos, não podem trabalhar. Então, assim, eu acho que isso é falta de liberdade. Isso, sim, é a intromissão do Estado nos assuntos familiares. Há uma intromissão em tudo. Há uma legislação cada vez mais preocupada. O ECA. Eu estava ouvindo hoje... Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu ouvi pessoas aqui de Farroupilha falando, sabem tudo do ECA. Mas tecnicamente, juridicamente falando. Agora, o que ele está fazendo na cabeça das pessoas, a condução disso, um menor infrator fica 3, 4 meses na cadeia. Eu estava, na cadeia não, lá nesse centro de recuperação. Então, eu estava analisando e ouvindo pessoas que tratam desse assunto, estudam esse assunto. Está equivocado. Dependendo, olha, um jovem com 16 anos, tem jovens aí no 3º, 4º crime. Aí ele fica lá 2 meses, ele volta mais preparado para cometer crimes. Então, não existe o ECA com essa maneira de pensar que vai resolver problemas da juventude. Não vai. A própria questão da ociosidade. Quem disse que um jovem de 15, 16 anos não tem condições de trabalhar? Eu acho que tudo tem uma questão de limites, mas me parece que a lei ela é muito radical. Até aqui pode, daqui para diante não pode, não sei, uma coisa nesse sentido. E aí pai e mãe trabalham, aquele filho fica estudando, quando não está estudando está com as companhias. E eu não quero generalizar
dizer de que todas as companhias são maléficas, mas infelizmente a gente sabe que muitas companhias não levam à construção, levam para o lado negativo da própria vida. E aí se aquele jovem estivesse trabalhando, fazendo alguma atividade, já pensando no seu futuro, seria bem diferente, ele teria uma ocupação. Mas me parece que a lei ainda super protege, ajuda a uma situação e depois cria um problema lá na frente. Eu acho que você resumiu bem. Você começa a organizar a sua vida, quanto mais cedo, melhor. Sim. Então, se você começa a se acostumar com o trabalho vai ser uma coisa normal na a árvore que nasce torta. Mas o trabalho passa a ocupar... O trabalho dignifica a pessoa. Dignifica, e ele passa a ocupar a tua agenda pessoal. E quanto mais cedo você começa a construir o teu futuro, tanto melhor você vai chegar lá na frente. Com certeza. Bom, nós vamos, eu quero colocar em pauta também a questão, só uma frase agora, que já está na hora em seguida dos nossos apoiadores também. Te chama, é surpresa para ti, depois nós vamos ampliar no segundo segmento do programa, essa reviravolta em Brasília, na Procuradoria-Geral da República. Agora o próprio Procurador-Geral da República, que está nos seus últimos dias de vigência, no cargo, enfim, de cargo, de mandato, Rodrigo Janot, vem a público e diz que há problemas na delação premiada da família Joesley Batista. É uma tempestade? Eu te diria que agora ficou mais claro ainda que há o time do Janot e o time da Raquel. Os dois? Os dois. Dá para se separar? Os dois bem direitinho. São antagônicos, né? Todo mundo sabe. Se dependesse do Janot, ela não assumiria. Não teria alçado ao cargo. E o Temer queria ela de todas as maneiras, e a prova disso é que ela foi visitá-lo altas horas da noite. Para tratar sobre a posse, Eu disse hoje, num outro programa de rádio, eu disse hoje que ele podia ter levado ela até para um motel. Era muito mais inteligente se ela pudesse, declaro, levar seu marido, não tem problema nenhum. Tá, mas e a Marcela? A Marcela podia ir junto também, não tem problema nenhum. Desde que não fosse na casa do palácio, onde ele mora. Quer dizer, a residência oficial do vice-presidente ou do presidente da República. Lá na República. Nossa terra, no interior de Caxias do Sul, se chama tiro no pé. Tiro no pé. Ele fez a coisa totalmente errada. Veja, você recebe uma pessoa... Mas vem cá, o Temer, constitucionalista, um político gabaritado, experiente, está pisando da bola muito frequente? Por isso que eu repito isso. Se você quer ser presidente de alguma coisa, quer ocupar um cargo público, prepare-se para isso. Eu acho que ele não está desempenhando como o Lula não desempenhou. O último presidente que nós tínhamos, que tinha ciência da liturgia do cargo, se chama Fernando Henrique Cardoso. Porque o Collor não teve, o coitado, desculpa. Do Itamar. O Itamar Franco também se deu mal, fez bobagem publicamente. Acho que a partir do momento que você é um homem público, tem por obrigação do ofício representar todos os brasileiros, mesmo que uma grande parte dos brasileiros gostaria que fosse lá o Pelé, sei lá quem. Silvio Santos representá-lo. Mas assim, eu acho que nós precisamos passar uma imagem lá fora, que nós não somos o país das bananas, o país da brincadeirinha só. Nós podemos ter um presidente divertido, mas que saiba falar sério e passar o seu recado de uma forma consistente. É o que nós não tivemos nos últimos tempos. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o nosso convidado, o empresário Senair Gomes da Silva, que hoje está conosco aqui na bancada do Cidade Aberta. Na volta do programa, sim. Então vamos abrir um pouco mais esta frase que o Senair coloca. Agora ficou claro o time do Janot e o time da Raquel Dodge na Procuradoria-Geral da República, com essa reviravolta e a possibilidade, o desejo do procurador Rodrigo Janot de rescindir a delação premiada da família Batista, dos irmãos Batista. A gente volta já já aqui na TV Cidade. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho.
grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Círculo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Van Morb da Dalanhese, sou engenheira de alimentos e a dica de hoje é optar por locais que ofereçam alimentos seguros. Alimentos seguros são aqueles que não causam danos à saúde do consumidor. A prática segura de manipulação de alimentos é uma boa defesa contra as doenças transmitidas por alimentos. O conhecimento das noções básicas de manipulação dos alimentos não é somente uma necessidade, é uma obrigação que deve fazer parte, inclusive, dos preceitos de educação da população e de orientação para os nossos filhos, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Então, esta é a dica. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. TV Cidade, o nosso Cidade Aberta voltando no ar aqui pelo canal 14, canal digital da NET em Farroupilha e também no Facebook TV Cidade Farroupilha. Siga-nos. O que? Você ainda não curtiu a página da nossa TV Cidade? Então vai lá, acesse, curta e você com certeza vai estar acompanhando sempre de segunda a sexta, das 19h30 até as 20h30, a transmissão inédita do dia do programa Cidade Aberta. Perdeu pelo Facebook, depois tem no YouTube também, não tem como perder a nossa programação. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva. Senair, voltando agora, eu quero um desdobramento, um detalhamento da tua frase, esse episódio da possibilidade de rescisão da delação premiada dos irmãos Batista. O Rodrigo Janot coloca esse caminho. Ficou claro, então, time do Janot que está tirando o seu time de campo e o time da Raquel Doge que vem para assumir a procuradoria? Por quê? Vamos um pouquinho mais para a história. Nós tivemos, historicamente, uma redundância, né? Historicamente, nós tivemos procuradores da República com problemas.
Geraldo Brindeiro, e assim veio. Roberto Gurgel. Engavetador-geral da República, lembra disso? Sim. Que era o Brindeiro. Depois veio o Gurgel, depois veio o Janot, depois do Gurgel veio o Janot. Então, se você parar para pensar, esse pessoal era identificado com o Partido dos Trabalhadores. Historicamente, o Janot é um homem identificado com o Partido dos Trabalhadores. O que ele vinha fazendo, ele era alinhado com Lula, com Dilma, com o Dirceu, com esse pessoal todo. Não é nenhum pecado. Se você seguir a Constituição, seguir a legislação, aceitar as denúncias e fazer as investigações, liberar as investigações, tudo isso é normal. Eu posso ser seu amigo. Eu sempre digo, meu pai e o meu filho em linha reta, meus filhos em linha reta, se fizeram alguma bobagem, se virem, paguem, porque assumam. Que eu acho que é natural isso. Eu posso ser teu amigo, agora se tu sair fora dele, meu amigo, o problema é teu, vai te virar, vai resolver. Agora, a verdade é que esse pessoal identificado politicamente, se sabe que a Raquel é identificada politicamente com o Michel Temer. O Michel saiu em campanha para que ela... Nos bastidores. Todo mundo sabe, todo o seu pessoal, ministro e tal, que saíram a campo para que ela fosse a Procuradora-Geral da República. Será que era para pegar o PT? Não, porque o PT está abraçado com ele. É para criar menos problema para ele. Que o Janot, de alguma forma, acelerou o processo. O para-choque do presidente. O Janot acelerou o processo porque ele queria denunciar o Temer. Denunciou, não passou. Agora ele quer fechar a segunda etapa para denunciar de novo antes que ele saia a segunda denúncia. Porque o Temer agora está mais fragilizado do que antes. Politicamente falando. Então, se a gente olhar, são dois times bem distintos. Só que eles esquecem, ou talvez subestimem, que na ponta do problema, Lula, Michel, Sarney, Dilma e companhia, Jucá e essa gente Renan Calheiros. O Renan já passou oficialmente para o lado do Lula. Estão todos no mesmo barco. Todos eles têm os mesmos problemas. Aécio Neves. Aécio Neves. Então não sobrou ninguém. Tem do PP, tem do PSDB, tem do Partido dos Trabalhadores. Qual partido que não tem? É difícil saber qual o partido que não tem. Então, se a gente parar para pensar, eu não sei até que ponto interessava ele minar o Temer. Porque com essa delação a gente esquece rápido das coisas. Mas a delação mostrou o quê? Que o Temer realmente fez corrupção. Certo? Pisou na bola. Ele assim... porque hoje ainda me disseram, mas a corrupção... Não, mas ele usou a estrutura, o cargo que ele tinha para persuadir, para convencer, tem que ajudar lá quem usava a palavra ajudar eram os outros. Ele Sim. pedia dinheiro mesmo. Sim. Ele pedia propina mesmo. Está Claro. na Veja desse final de semana. Que o juiz disse, não, o Temer... Tem que manter lá pro Cunha. Não, e o Temer dizia, eu quero dinheiro. Sim. E os outros iam uma ajuda, uma colaboração. Ele não, ele ia direto. Ele era direto. Então isso está na Veja desse final de semana. Então, o que eu quero te dizer, as investigações que vinham sendo feitas, parava aqui ou parava ali. Qual é a procuração do Janot de acelerar o processo? Para denunciar o Temer. Por quê? Porque ele não é do time do Temer. Ele é outro. Ele tem algum problema direto, e o Temer disse isso, que é através de ilações. Só que tem um detalhe, a gente esqueceu. Aquilo que ficou gravado pelo Wesley, não importa se foi através disso ou daquilo, se é ilegal, se é legal, para mim não interessa. Para o povo brasileiro não interessa. O que interessa para nós brasileiros? Que o senhor Michel Temer, presidente da República, confessou que está comprando juízes, que está concordando em compra de desembargadores, concordando que é para deixar o Cunha calado. Ele disse isso, está gravado. Agora, os brasileiros não esquecem, não adianta querer deletar, as provas são inválidas, deleta tudo. Não, nós vamos ficar na nossa memória o que ele confessou, é só escutar. Viva a voz do presidente. Exatamente, não é voz, ninguém imitou dublada. Ele. Não é dublado. Então, para todos os brasileiros, o que interessa é que isso seja passado a limpo. E que alegria quando a gente... agora o Brasil vai ser passado a limpo. Temos o Sarney para ser investigado, temos o Collor para ser investigado, temos o presidente Lula sendo investigado, sendo condenado já, e vai ser condenado agora em segunda instância, com certeza, para quem está nos assistindo, pode ter certeza que o senhor Lula vai ser condenado aqui em Porto Alegre, aqui na TRF4 também, TRF4 vai ser condenado. Então, assim, temos uma Dilma que ainda não
veio, porque tem os outros mais, com muito mais volume, mas não vamos esquecer, o Marcelo Odebrecht disse que sentou na mesa junto com ela, no Palácio do Planalto, negociar a propina. Isso é muito grave. Como é que a mesa do Palácio, onde o presidente despacha, serve para negociar a propina? Isso interesses. Interesses escusos, não são do... Que não é o bem comum ao cidadão. Mas então, é isso aí que é o problema. Então, se a gente parar para pensar, era a nossa oportunidade para mostrar que daqui para frente, eu nem quero que vão preso. Não, eu pessoalmente digo assim, não, nós temos que mostrar que agora chega. Basta. Nós vamos construir uma nova sociedade que pensem junto e que não deixe os políticos continuar nos roubando. Porque enquanto 2% do PIB nacional é aplicado em infraestrutura, e agora o Temer foi para a China para vender, até brinca... O pacote de infraestrutura. O Brasil é uma brincadeira mesmo. Dizem que o Temer foi vender o Brasil na China por R$ 1,99. Então, ontem eu estava assistindo na Roda Viva um debate sobre as privatizações, só para abrir um parênteses. E lá, pelas tanto, o cara que faz as charges, o chargista, colocou lá, a Casa da Moeda, vamos passar nos cobres. É uma expressão nossa aqui, gauchesca, que é vender, né? Então vamos vender a Casa da Moeda. Então não é vender. Essa privatização, essas coisas que eles estão fazendo, é uma maneira, primeiro, aliviar o caixa do governo, que está muito complicado. Todo estourado. Segundo, o governo não tem que se meter em extração de petróleo, tem que ter um controle efetivo para que não se... Tem que abrir concorrência para a extração do petróleo. Nós vamos passar a pagar combustível a metade do que estamos pagando. Nós temos que entender que no Mato Grosso, semana passada, numa semana, o diesel aumentou 8,6%. Agora amanhã vai aumentar de novo a gasolina aqui para nós, 3%. Então, se a gente parar para pensar, o que eu queria com a telefonia que era lá na época, 90 e alguma coisa, que foi privatizado com o Fernando Henrique. Aquela telefonia me servia? Não. Hoje me serve, não é as mil maravilhas, mas é anos-luz melhor que... Eu tive que comprar 3 FX desse tamanho, uma antena para ter comunicação ali na Furgovento. Naquela época, eu gastei $50 mil na época para que eu tivesse a comunicação. E ainda era uma banda que não chegava até o final e caía. Era complicadíssimo. Hoje a gente reclama da telefonia, e temos motivo até para reclamar, mas compara com o que era. Como era e antes. O que está. A própria CE foi privatizada e melhorou muito a assistência, falta menos luz que faltava antigamente, então melhorou bastante. Infelizmente, os pedágios foram feitos de uma maneira equivocada. Prepararam a estrada, entregaram as suas concessões e receberam detonadas. É uma irresponsabilidade dos nossos governantes. Então, mas que precisamos privatizar? Precisamos. Porque o governo sabe fazer o quê? Cabides de emprego das estatais. Prova disso que o nosso déficit nas contas públicas continua crescendo, porque a economia diminuiu a sua atividade, diminuiu o recolhimento de impostos, se recolhe menos impostos, ou seja, o caixa do governo fica mais fraco. Mas eles continuam aumentando as despesas públicas. E não para nos darem serviços, para manter a própria estrutura pública, para não fazer nada. Porque não tem recursos para fazer. Eu te pergunto, por que existe o Ministério da Irrigação se o orçamento é menor do que a folha de pagamento? Então, extingue-se o Ministério? Vamos fazer o quê com o Ministério? Cabide de emprego. Acomodar os companheiros. Então, ou os amigos. Se a gente começar... Os correligionários. Se a gente começar a analisar ministério por ministério, a metade chega. Porque aí você enxuga a máquina pública. Você enxuga a máquina pública e com esses impostos, mesmo a economia estando em baixa, com esses impostos você mantém a máquina. Agora, por que uma máquina inchada cada dia mais, se a economia está encolhendo cada dia mais, agora, felizmente, parou de encolher, mas o setor público continua aumentando. Vou te dar um desafio para o próximo programa. Me ajuda a pesquisar quantos funcionários tem o governo federal. Tu diz 600 mil, eu vi esse número. Mas te trago Sabes quantos funcionários tem o Palácio do Planalto? Não tenho ideia. 4.500 funcionários. 4.500 servidores no Palácio do Planalto. Sabe quantos funcionários tem a Casa Branca nos Estados Unidos? Menos da metade. 450 funcionários. 10%? Servidores. 10%. Estados Unidos, Brasil.
Estamos bem na história, né? Mas lá talvez não precise fazer tanta ajuste para poder governar. Em nome da governabilidade. A informação de que cada ministério que nós temos tem uma média indireta de servidores de 50 mil. Sei que no Ministério do Trabalho parece que são 50 mil servidores. Multiplica 50 mil por 30 mil. Vai lá. 13, 5, 15. Vai lá. Vai ver o número que vai dar, né? Eu acho que esse fato é que estou fazendo uma média, obviamente, né? Mas esse fato do inchaço das repartições públicas como um todo, não é só o governo em si, né? Não são só os ministérios. Se você olhar todas as repartições públicas, são super inchadas. Se você privatizasse o governo, um absurdo, mas se você privatizasse o governo, faz com 10% do contingente humano que tem lá. Porque aí você contrata o capacitado, você contrata e paga por produtividade, uma série de coisas que a iniciativa privada faz. Agora o governo faz. Qual é o currículo do cara que ficou com a bandeirinha lá pedindo voto? Vai ter que ter um espaçozinho para ele. Ele né? não está trabalhando, então já é um destreinado. Sabes que tem aquela música agora, o Israel poderia me ajudar, não recordo, mas tem aquela música que diz assim, tô rindo à toa. É assim que está o Temer com essa situação? Não, ele não está tão livre assim, porque a popularidade dele também está baixa. Agora vem uma eleição no próximo ano. Quem vai ser o candidato do Temer? Nenhum. Por quê? Porque se ele o Adamati vai ser o meu candidato, ninguém vai votar. Porque ele está mais queimado do que nunca. Como se diria lá na minha terra, o Temer hoje está mais sujo que pau de galinheiro. Sim. Então, e não é só ele, claro, mas os outros já estão sendo esquecidos. Tem gente aí com um discurso já bonito. Não, eu não sou do partido tal, agora eu estou no Podemos. No Podemos. Mudou tudo. O que é o Podemos? Tira o P do PMDB. Tira o P. Eu não sou do PMDB. Agora tirar o P é o problema? Eu sou ou do MDB. Agora, a preocupação em encher os bolsos vai continuar. Sim. É a preocupação. E outra, o Temer, estava falando antes... O Rigoto é da linha do Temer? Não. E assim, o Temer está devendo muito pela salvação da pele da última votação. Ele está devendo muito, porque ele liberou a grana toda, ele não tem mais nada para liberar. Só que... E se vier uma segunda denúncia? Como é que para isso aí tem dinheiro? É verba impositiva? Pois é, mas quem fez a lei da verba impositiva foram vocês, foram eles. Agora, o problema é que ele só tem os cargos agora para distribuir, porque dinheiro não tem mais, acabou, as verbas impositivas foram todas liberadas. A galinha dos ovos de ouro foi-se. Agora sim, ele vai ter que criar os cargos para a companheirada se acomodar. Sim. Porque, caso contrário, saia uma nova denúncia, ele não vai levar. O que muda na tua visão, na tua expectativa agora? O dia 17 logo está chegando, tem a troca, o dia 18, a posse da nova Procuradora-Geral da República do Brasil. Pela primeira vez, uma mulher estará à frente da Procuradoria-Geral da República. A Raquel Dosch vai assumir o posto do Rodrigo Janot. Sai um batente contra o Temer, entra alguém para defender um pouco, ideologicamente mais alinhado ao governo Temer? Sim, com certeza, isso já é público e notório. Mas é perigoso para ela também, né? Mas eu diria assim, o Brasil está preparado para tudo isso. O Brasil está acostumado com tudo isso. Então, se de repente o nosso amigo Temer conclui o mandato, passa batido, fica por isso. Não tem consequências futuras. Sim. Não tem consequências futuras. Daqui a pouco entra um outro presidente agora. Hoje ainda me disseram, mas um presidente não vai conseguir mudar o Brasil. Sim, mas se o presidente não consegue mudar o Brasil, o Congresso está totalmente fora de mão. O Congresso está fora de moda. O Brasil não quer esse Congresso do jeito que ele está atuando. O Judiciário nunca esteve tão abalado e tão desgastado como está agora. E já falo em 4, 5 ministros com problema, que se houver uma delação maior, eles vão ser arrolados como pessoas que participaram. Aliás, especula-se que vem aí uma delação que pode envolver 4 ministros da Suprema Corte do Brasil. A minha pergunta, a minha curiosidade como jornalista, quem seriam esses ministros? Gilmar Mendes? Gilmar Mendes é um, porque ele ligou até para o governador, tem gravação, né? Gilmar Mendes é um, Lewandowski todo mundo sabe. Ricardo Lewandowski.
E tira a ministra Carmen Lúcia dessa história? Sim. Acredito que não. O Dias Toffoli deve ter problema. Pode estar aí também? Deve ter problema. Acho que Luiz o Barroso, Roberto Barroso? Acho que o Barroso não. O Barroso não? Acho que não. O Fachin? Fux. O Fachin acho que não também. Não, Fachin dificilmente. Sim. Mas eu sou pelo Rosa Weber, acredito que não também. Não. Aliás, é bem mais difícil que o Alexandre mulheres. Moraes? Esse não deu tempo. Esse não deu tempo, só se ele fez antes. Sim. Mas esse não deu tempo. É um país que o cara que faz o pecado, ele mesmo se confessa, e ele mesmo diz qual é a pena que ele vai. Nós estamos enrolados. O problema é que a sociedade está anestesiada, ninguém fala mais nada, as panelas foram aposentadas, e aí os ratos estão todos em cima da mesa. E os gatos estão de férias. Estão de férias. Bom, nós vamos ao nosso... Haja queijo. Haja queijo. Está faltando queijo, hein? É. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores aqui no programa Cidade Aberta. Em seguida a gente volta conversando mais com o empresário Senair Gomes da Silva, colocando em pauta a situação calamitosa que atravessa o Rio Grande do Sul nas finanças públicas. Sim, o governo do estado parcelou mais uma vez os salários dos servidores e a primeira parcela foi paga a bagatela de R$350. O que dá para fazer com R$350? Enche o carro o tanque de combustível do carro. Ou paga o aluguel. Paga aluguel, paga luz, paga água. Deu, para. Já terminou, já está devendo. Já está no crediário, já pendurou alguma coisa. A gente volta em seguida com o Cidade Aberta de hoje. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenol, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenol, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na Rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, telespectadores da TV Cidade. Me chamo Milena Van Morb da Dalanhese, sou engenheira de alimentos e a dica de hoje é optar por locais que ofereçam alimentos seguros. Alimentos seguros são aqueles que não causam danos à saúde do consumidor. A prática segura de manipulação de alimentos é uma boa defesa contra as doenças transmitidas por alimentos. O conhecimento das noções básicas de manipulação dos alimentos não é somente uma necessidade, é uma obrigação que deve fazer parte, inclusive, dos preceitos de educação da população e de orientação para os nossos filhos, pois trata-se de uma questão de saúde pública. Então, esta é a dica. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp
054 99990 0073. A segurança pública é um desafio no Brasil, mas aqui o governo do estado está fazendo mudanças e investindo em prevenção, integração e inteligência para enfrentar a violência. Hoje, a Secretaria de Segurança já compartilha dados e imagens de monitoramento entre municípios, Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias rodoviárias. E usa essas informações com inteligência para realizar operações contra o crime organizado, combatendo assim homicídios, o tráfico de drogas e o roubo de veículos. E já dá para perceber o aumento do policiamento nas ruas. 3.500 servidores já foram contratados e até o final do ano estarão em ação 4.200. A mudança já começou e muito ainda precisa ser feito, porque o nosso futuro é o Rio Grande do Sul. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande. De volta com o programa Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a nossa TV, a TV de Farroupilha. Sim, TV Cidade. TV Cidade Farroupilha no Facebook, também procure os nossos vídeos, os nossos programas que ficam registrados aí no YouTube. São oportunidades de você nos acompanhar. E diria Silvio Santos, aguardem, vem aí novidades nos próximos dias. Você vai estar ainda mais próximo da nossa TV Cidade, ou a TV Cidade vai estar ainda mais próxima de você. Novidade nos próximos dias. Aguardem, nos próximos programas estaremos aqui contando a novidade. Na hora certa, não adianta contar antes, porque depois já não será mais novidade. Nosso convidado hoje é o empresário Senair Gomes da Silva, empresário da nossa cidade. Eu te pergunto, Senair, tu diriges e dirigiu também uma empresa, um grupo de trabalhadores. Tu terias coragem de estender ao teu corpo laboral, aos teus funcionários, um parcelamento de salários tão esmigalhado como o governo do estado fez nesta última folha? E o Sartori hoje não tem outra saída. Então é fácil a gente dizer, isso e aquilo. Não, ele não tem outra saída. Se a gente analisar que do jeito que as coisas foram colocadas, o Judiciário recebe em dia. O Ministério Público em dia. O Legislativo em dia, o Ministério Público em dia. Os deputados em dia. Os deputados. Secretários em dia também. E os seus assessores também recebem em dia. Os assessores Quer dizer, deputados. Quem coloca a mão na graxa? Assessor deputado ganha essa miséria de 10 mil reais por mês e trabalho feito uns doidos, então você tem que receber em dia. Jornada dupla. Meu Deus, é uma coisa assim espantosa. E eu acho que tem que pagar. Tem que pagar em dia. Agora, professor, mas o que é professor? Policial, mas o que é policial? Isso aí não é. Como diria o ilustre deputado Boécio, ele disse uma vez que esses funcionários são do vadio. Então, usou um outro termo, vagabundo. Vagabundo, acho que é. Então, inclui-se aí, eu não estou falando isso, quem falou foi o deputado. Que eu acho que aí há um erro histórico. A Assembleia Legislativa do Estado tem culpa. Porque o governador colocou no colo da Assembleia a possibilidade da venda de 3 estatais e suprir o caixa pelo menos por um tempo. Não é solução? Claro que não. A solução é você ganhar 10 e gastar 8 ou 9. Ele arrecada 100 e gasta 200. O furo, o estouro, a falta de dinheiro até o final do ano chegará à casa dos 4 bilhões. Bilhões. Para encerrar esse ano, nós precisamos arranjar em algum lugar 4 bilhões. Nem pensar, não tem. Não, isso aí. Não tem? Nem um Banrisul não valeria tudo isso? Então, chegou um momento em que o Rio Grande do Sul tem que ser repensado. Primeiro, o tamanho do nosso governo não cabe na arrecadação do nosso Estado, isso é uma coisa. Então, o que nós temos que fazer enquanto sociedade? Discutir isso, não fugir da discussão, não fugir da responsabilidade de chegar ao governador, através dos nossos canais de comunicação, e dizer, governador, nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Mas e os apadrinhados políticos como fazem? É a primeira questão. Os prefeitos que não se elegeram, os vereadores que não se elegeram, os deputados estaduais que não se elegeram, estão aonde? Eles precisam de um amparo, já me dizia o José Andrade Ponte há
10 anos atrás. Como nós vamos deixar um companheiro de partido mal? Nós temos que acomodá-lo em algum lugar, isso me diz textualmente. Então eu acho que nós temos que romper essa barreira de acomodação política para que o Rio Grande do Sul possa ter uma forma de administração que possa... A arrecadação paga praticamente só os inativos. Então alguma coisa está errada. Ou tem a muito equação inativo. está equivocada. Totalmente. Então, pode ser o Adamati, pode ser o Senair, pode ser o Israel lá de governador. Nós não vamos achar uma saída desta forma em que está o Estado. Não, porque embretou o Estado, embretou. Ele é refém de uma coisa que não foi ele. O partido dele participou em diversos governos. E outros partidos também. Todos os partidos passaram. Se você... Tem déficit no Estado desde a época de Jair Soares, governador do Estado, né? Se não ainda na época do Euclides Triquez. Mas eram valores assim bem menores, que aí fáceis de administrar, mais fáceis. Veja que o Antônio Brito não é tão antigo assim, deve ser 30 anos, acho que não chega a isso. O Antônio Brito vendeu as empresas que deveriam ser vendidas mesmo, privatizou, e, claro, com um plano de colocar asfalto em todos os municípios. Foi o Brito que criou os pedágios? Foi o Brito. Foi o Brito que vendeu isso aí, criou os pedágios com a promessa de colocar asfalto em todos os municípios. Ele não cumpriu, ninguém cumpriu isso, e aí a coisa veio se acumulando. A IEDA deu aquilo do déficit zero, ou seja, eu gasto 10 e eu arrecado 10, déficit zero. Ok. Só que eu gasto o que eu tenho. Só que isso foi pouco tempo, engessou muita coisa. Teve as escolas de lata, teve uma série de problemas. Os próprios professores faziam muitas greves, porque tinha de um lado um partido dos trabalhadores na oposição, muito aguerrido. O CEPERG se sabe historicamente que sempre pertenceu ao Partido dos Trabalhadores, a CUT principalmente. Então o que aconteceu? A IEDA também ficou muito pressionada, e aí com aquele escândalo do Detran, prejudicou muito, mas a IEDA era uma pessoa, pelo menos enquanto eu conheci, era uma pessoa determinada, ela queria um Estado melhor. Depois apareceram esses escândalos, agora apareceu também ela envolvida na Lava Jato, ela foi envolvida, até agora ela quis se autoelogiar, que chamava de Balzac, não a Balzac, mas ela sabe. Ela apenas quis desviar. Balzac significa balzaquiana. Então, era esse o apelido dela na Lava Jato, na Odebrecht. E ela quis desviar, dizendo que o Balzac era um grande artista. Sim. Então, o escritor, não lembro o que é o Balzac. Não, mas eu acho que é artista, sim. Então, a IEDA fez durante um bom período, mas também deixou dívida de 1 bilhão para ser pago depois. O déficit zero não conta com isso. Então, na verdade, tem que ser completa, não pela metade. A IEDA teve esse mérito, mas também deixou para o governo seguinte, que foi o Tarso, né? Depois da IEDA, e que o Tarso, sim, aí enterrou. Rigoto, IEDA, Tarso. O Tarso simplesmente enterrou de vez. Esse foi o golpe de misericórdia. Mas o Tarso não buscou dinheiro lá fora? Mas, não, ele teve o maior... O BID? O maior ato histórico do Tarso se chama levar uma caravana de gaúchos empresários para vender em Cuba. Máquinas de plantar milho. O único pedido que saiu. Única venda. Então, é ridículo você ter um governador inteligente, preparado, um homem culto, e fazer as bobagens que fez enquanto governador. A dívida do Estado saiu de 1 para 9. Uma coisa parecida. Endividou o Estado, tivemos as estradas todas esburacadas, vocês lembram disso. As estradas do Rio Grande do Sul nunca estiveram tão ruins como no governo dele, e aí entrega da maneira que entregou, administrou da maneira que administrou. A gente levava esperança, porque passava os astros se alinharem, Lula lá e o Tarso aqui. E aí nós gaúchos ganhamos o quê? Nada. Ficamos bem pior do que estávamos. Me preocupa porque o magistério anunciou nesta terça-feira greve por tempo indeterminado, face ao parcelamento dos salários. R$350 foi o valor da primeira parcela do salário do mês de agosto, foi depositado já uma parte pelo Estado, e ainda o Estado nem sequer conseguiu terminar o pagamento do 13º salário do ano passado.
Parcelado até dezembro. Já está logo aí mais um 13º salário. Quer dizer, a bola de neve só tende a aumentar. O que me preocupou, e daqui a pouco nós poderemos estar diante de uma das maiores greves do professorado, do magistério gaúcho, porque os professores estão dizendo firmemente que não vão voltar ao trabalho até que o governo do estado não coloque os pagamentos em dia, corrija com os juros as perdas que tiveram. Então isso me preocupa. Aliás, até BO, deu muitos BOs já abertos contra o governador do estado pelo parcelamento dos salários. É que quem está no outro lado da ponta, o trabalhador que está no outro lado da ponta, ele trabalhou, ele dedicou o seu tempo, o seu conhecimento profissional, enfim, a sua atividade para ganhar o seu o pão nosso de cada dia, o seu salário. E agora não vem o salário? É complicado também, tem os dois lados da moeda, né? E te digo mais, outras categorias, como os policiais, esse pessoal que ganha pouco, e tem agentes da SUSEP, esse pessoal todo provavelmente entrará em greve também, porque a fome te incomoda. Sim. E eu não acredito que uma pessoa recebendo 350 aqui, 200 lá, mais 400, consiga dar a volta em todos os seus compromissos. Eu conheço pessoas que temos relacionamento através do WhatsApp, por exemplo, uma professora aposentada, que ela disse, eu estou te vendendo a minha caminhonete porque eu não tenho mais como... aposentada, sempre trabalhou... Mas daqui a pouco os bens imóveis um dia acabam, né? Por isso, não tem como a pessoa se autossustentar da forma como que está. Então, outras categorias, e aí que vem o problema, para o governo. Sim, mas se tem um governo, nós temos uma hierarquia, nós temos uma organização governamental, que tudo que arrecada se consome, e o cidadão gaúcho não vê nada disso, só vê choradeira, cada dia pior, não tem os seus direitos mínimos atendidos, e a classe que ganha bastante continua recebendo em dia, algo está errado. Nós temos que inverter. Quem ganha pouco tem que receber em dia, e quem ganha bastante pode esperar. Inchaço da máquina pública, quero trazer abraço para o nosso assado. Aqui em Farroupilha, Câmara de Vereadores, e vejam bem a época que nós estamos. A Câmara de Vereadores está discutindo um projeto de lei que prevê o aumento do número de cargos na Prefeitura Municipal de Farroupilha. Tem já os cargos definidos, guarda municipal, na área de engenheiro, arquiteto também tem cargos, enfim, de 20 a 30 novos cargos. Um impacto, segundo o Sindicato dos Servidores Municipais, na ordem de 200 mil por mês, aproximadamente, de 2,5 milhões a 3 milhões de reais por ano, vai crescer os gastos com pessoal. Então, o problema está lá em Brasília, está no Estado, e Farroupilha também incha sua folha? Olha, é perigosa a direção? Eu quero afirmar aqui, não conheço nada dos números da Prefeitura, mas se supõe que está sobrando muito dinheiro em caixa. Porque é uma decisão de você... Mas quando sobra muito, daqui a pouco pode faltar, hein? Não, mas eu te digo assim, para tomar esse tipo de decisão, por isso eu volto a insistir, não conheço nada, não sei nada do que acontece dentro da prefeitura. Agora, para uma prefeitura inchar a sua folha de pagamento, tem muito dinheiro sobrando. Caxias passou por isso. Caxias tinha dinheiro para qualquer coisa que se inventasse. Tu falasse hoje, bem o verbo, tinha, conjugasse hoje, bem. Hoje, meu filho... A coisa complicou. Hoje a coisa complicou. Agora, se Farroupilha tem essa previsão orçamentária para esses aumentos, e isso vai impactar em melhores serviços para os contribuintes, parabéns. Eu não acredito, mas quem sou eu para duvidar de quem está lá? E se a arrecadação cai? Aí que está, é por isso que eu falo. O prefeito depois, aprovado, virou lei, não pode mais extinguir. Aí que está. Aí que está, vai precisar Olha o que passar... está acontecendo com o Sartori no Estado, né? Não consegue. As coisas se complicam. E aí vem o entrelaçamento político. Falando nisso, ainda bem que Caxias não aceitou o impeachment do Pois Guerra. Tu me falavas antes de entrarmos aqui no programa de que foram 3 incêndios? 3 incêndios na semana. Começou no domingo a Marco Polo, que é triste, lamentável. É um prejuízo, gente que vai ser desempregado. Infelizmente. O sindicato, o Simplasta, se colocou totalmente à disposição, vai fazer tipo um mutirão, pelo que eu ouvi, e vão dar uma mão. E a Marco Polo é uma multinacional caxiense. Sim. Então tem bala na agulha. Da China, o presidente Temer gravou um vídeo também, né? Tem bala na agulha. Então, mas é um incêndio lamentável de qualquer forma. O segundo incêndio? Felizmente não foram vidas humanas. O segundo incêndio, o Temer, né? O Temer não. O segundo incêndio, o de Guerra.
Daniel Guerra. O arquivamento do processo de impeachment do prefeito Daniel Guerra. Que apagaram o incêndio. Sim. Também não foi assim tão desastroso, porque ele sai fortalecido e a população mostrou que está do lado dele. Tu acha que ele sai fortalecido? Ele sai fortalecido, sim. O cara que recebe um pedido de impeachment e os próprios vereadores... Oposicionistas... Por unanimidade dizem não. 22-0. E isso olha, ele está na hora dele parar, pensar e dizer onde eu errei, o que eu quero fazer agora, para não errar mais. Eu acho que essa é a oportunidade dele. Mas é uma chance daqui a pouco. É uma grande chance dele recompor. Se ele se recompor enquanto prefeito e se sair bem melhor dessa. Eu acho que isso foi bom para ele. Uma segunda pisada na bola. Aí pode complicar. E o terceiro incêndio... O Temer. Janot? O Janot, o Temer, aquele Marcelo Miller. Esse é incêndio. O cara trabalhou até um mês antes, junto ao Janot, ele sai e prepara a delação da JBS. Então ali está escrito que ele já vinha preparando muniu. Junto a... Isso é muito ruim. Isso mostra que o Brasil realmente tem problemas de organização. Mas é um terremoto na conduta profissional do próprio Procurador-Geral da República, do Janot. O Janot termina o cargo apagado, hein? E esse Marcelo vai ter que responder isso judicialmente. Porque esse caso da Procuradoria-Geral, junto ao Marcelo, junto à JBS, tudo isso aí tem dois aspectos, o aspecto jurídico e o aspecto político. O Temer vai se enterrando cada vez mais politicamente, mas ele não está muito preocupado com isso. O Temer chegou no momento da vida dele que tem que cuidar da Marcela e do Michelzinho. Ponto. Ele já ganhou o que tinha que ganhar. Bom, para concluir o programa, tu falasse, Sinair, é a notícia triste, claro, os incêndios a gente está falando numa linguagem metafórica, né? Mas tivemos sim um incêndio do domingo na Marco Polo, em Caxias, na unidade de plásticos. Que triste ver aquilo, né? A Marco Polo suspendeu as atividades de todos os trabalhadores de alguns setores durante toda a semana para tentar reorganizar. O que me assusta de tudo isso é desemprego. Nós não vamos... Vai ter muita gente que vai perder emprego, lamentavelmente. Eu não sei se chega... Não, eu acho que não chega tanto, porque, claro, eles vão condensar de alguma forma, mas a linha de produção, que é o coração da empresa, ela continua normal. Ela não vai parar nenhuma hora, a linha de produção. Sim. Claro que vão ter que fazer uma reengenharia quanto aos fornecedores, esse fornecimento de material plástico que vem de diversas empresas, que são todos sistemistas, né? Você vai abastecendo a linha de produção. Então, esse detalhe aí que vai sofrer um prejuízo enorme, um pavilhão daquele tamanho, com 60 mil metros quadrados. 2 ou 3 campos de futebol? É bastante grande. O equivalente a 2 ou 3 campos. Ocupa aquele espaço enorme ali. Isso são prejuízos que a empresa não está preparada, mesmo que tenha seguro isso e aquilo, o prejuízo econômico de você não conseguir trabalhar da mesma forma que vinha trabalhando. Há um impacto nisso. Mas os empregos eu acredito que não vão ser. Até porque a Marco Polo é uma das empresas mais humanas que eu já conheci. Sinair, te agradeço, te deixo a palavra final, o minuto final à tua disposição. Obrigado mais uma vez pela presença aqui nos estúdios. É muito bom voltar aqui, é muito bom ter esse canal de comunicação com o nosso público. E quero te dizer que na próxima vez eu vou botar uma gravata colorida, bonita e um casaco. Sim. O verde eu não tenho, mas eu tenho um que não me serve mais, está pequeno. Mas eu vou botar um casaco bonito para ficar aqui parecido com você. Ótimo, então. Vou te aguardar. Tu estavas com saudades, né? E deixar claro aos nossos telespectadores que não foi gancho no Sinair. São 2 semanas sem a presença do Sinair. Uma semana nós não estávamos por aí, a outra semana também tivemos uma dificuldade. Então, uma questão de sonoridade não compatível com a gravação do programa, com a produção do programa. Então não foi gancho no Sinair de forma nenhuma. O Sinair não merece nenhum tipo de gancho. E não briguei com Israel também. Não brigou com Israel. Tu não iria brigar com Israel. Olha o tamanho do rapaz. Não, mas ele é um gentleman, como a gente diz. Realmente. Né? O cara que veio lá da fronteira, acostumado a andar a cavalo, chega aqui, gentleman. um rapaz. Com certeza. De fino trato. De fino trato.
Com certeza. Obrigado, então. Bom, depois que o nosso cinegrafista recebeu esse elogio também, nós vamos encerrar o programa. É sempre muito bom ser elogiado. Tenho certeza, Israel, que tu gostasse. Um gentleman e um profissional de trato fino que veio lá da fronteira e que hoje faz sucesso aqui na nossa TV Cidade. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta. Muito obrigado a todos. Deixo um abraço a cada um de vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. E olha, pode discordar das nossas opiniões. Nós estamos aqui, ninguém é o dono da verdade. Estamos aqui colocando opiniões. E é bom quando a gente caminha na rua, o Sinair disse isso, eu vivo isso também. Olha, gostei do que foi falado, acho que não é por aquele lado, né, assim, assado. Legal, interaja com a gente. Ninguém é o dono da verdade. Estamos aqui muitas vezes cutucando, fazendo com que você também reflita, você pense e forme a sua própria opinião. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, você consegue construir o seu próprio posicionamento crítico. Um grande abraço a todos, até amanhã, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, com mais um Cidade Aberta. Até lá, valeu!